Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo. Mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como esta, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, sejam todos bem-vindos à Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré, e queremos acolher a todos vós que nos acompanhais pela Rede Vida de televisão, para nos acompanhando em todo o território nacional e além fronteiras. E vós também que estáis conectados conosco pela rádio web Basílica de Nazaré, através da internet. Caríssimos, hoje, na primeira leitura, a epístola, a carta aos Hebreus, nos exorta a confiarmos na graça de Deus para enfrentarmos as tribulações do mundo. A primeira geração cristã, aqueles que viveram no primeiro século, no primeiro e no segundo século, no terceiro século, enfrentaram grandes perseguições, grandes obstáculos, grandes sofrimentos. Se nós formos comparar com os nossos dias, nós veremos que nós até, pelo menos aqui no Brasil, sofremos amenidades em comparação ao que eles sofriam. Contudo, não se trata de fazer aqui, saber quem é que sofreu mais, se eles ou nós. Mas tanto eles como nós precisamos nos firmar na graça de Deus. Porque é a graça de Deus que nos permite enfrentar todo tipo de adversidade. A graça de Deus, que unindo-se à nossa disposição, à nossa abertura em aceitar a vontade de Deus na nossa vida e nos deixarmos confiar por Ele. Nós temos que ter essa boa disposição, porque o Senhor é a nossa força. O salmista diz que se o Senhor está ao nosso lado, nós podemos pular as mais altas muralhas. Então, assim, nós devemos ter confiança em Deus. Estes dias estava vendo um vídeo, um testemunho de uma cantora brasileira, muito famosa, que milita, a Elba Ramalho, que assumiu aí, faz parte do movimento Provida, né? E ela disse que recebeu uma ameaça de um grupo de feministas radicais, que dizia assim: você vai cantar no carnaval, no trio elétrico, então nós vamos pegar você a pedrada, é hoje que você vamos te pegar. E ela disse que olhou aquela ameaça que ela recebeu e pensou: bem, se eu for apedrejada, se eu morrer por motivo de perseguição à fé, eu serei santa. De fato, não é? Quando você morre em defesa da fé, você está derramando seu sangue, você está se juntando a um número daqueles que
abraçaram a graça de Deus e confiaram. Então nós devemos pensar isso hoje em dia também, porque muitas são as ameaças contra os cristãos. Graças a Deus aqui no Brasil, nós não sofremos ameaças diretas, mas muitos dos nossos irmãos lá no Oriente sofrem dia a dia perseguição constante. A era dos mártires não passou. Por isso que as palavras da carta aos Hebreus são válidas para nós hoje. Nós aqui não precisamos derramar o sangue ainda, mas praticamos o martírio branco, ou seja, damos testemunho com a vida. E é preciso estar atento, porque existe toda uma agenda anticristã que nós devemos nos levantar e denunciar. E isso implica em risco, porque o profeta, ele não tem a missão apenas de proclamar a palavra do Senhor, mas também de denunciar o pecado do povo, tanto dos grandes como dos pequenos, tanto o teu pecado como o meu. Mas o profeta faz isso não é para nos expor e tripudiar de nós. Ele faz isso para que nós nos convertamos, vejamos que estamos no erro, nos arrependamos e mudemos de vida, retornemos ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então pode parecer muitas vezes que uma pequena fala sua, numa reunião, por exemplo, de pais e mestres na escola, você pode pensar que isso não é evangelização, mas é uma sementinha, porque se nós não levantarmos a objeção contra as ideologias do mundo, elas nos sufocarão. E aí, se você tem medo de dar um simples testemunho, onde você não corre tanto risco, o que é que você fará quando você estiver diante de uma ameaça concretizada? Então, meus irmãos, o reino de Deus, ele é como uma sementinha que vai crescendo lentamente. O agricultor cava a terra, coloca a semente, a cultiva, a rega, mas é o Senhor que faz crescer. E nós cristãos já conseguimos, graças a Deus, e com os nossos esforços, fazer muita coisa melhorar na humanidade. Se você tem em mente, por exemplo, a questão da escravidão, para que nós conseguíssemos chegar à abolição da escravidão em todo o Ocidente, e hoje o trabalho escravo ser considerado uma coisa criminosa, foi preciso mais de 2000 anos de evangelização. Começamos por exortar aos donos de escravos a não maltratá-los. Isso lá no comecinho, Paulo já fazia isto. Não veja no escravo o próprio Jesus Cristo. Portanto, não o maltrate. A mesma coisa, Paulo dizia para o escravo: veja no seu senhor, no seu dono, no seu proprietário, o próprio Jesus Cristo. Então, assim, começou com a harmonização das relações sociais, para que aos poucos e sempre nós conseguíssemos chegar ao ponto que nós chegamos, que foi a completa abolição do trabalho escravo. Então veja, é assim que o Evangelho atua, devagar e sempre, mas a cada dia nós precisamos regar a terra com a pregação e a vivência da palavra de Deus. E não devemos ter medo das intempéries da história. Se você olhar para a história da igreja, a igreja sobreviveu a grandes vendavais. As perseguições dentro e fora do Império Romano nos primeiros séculos. Depois conseguimos a paz dentro do Império, quando a evangelização já estava se solidificando, veio a ruína com as invasões bárbaras.
praticamente tivemos que começar do zero. Quando nós conseguimos cristianizar um pouquinho os bárbaros, levantou-se a ameaça muçulmana, que até hoje nós enfrentamos. E quando nós conseguimos, de alguma maneira, superar ou neutralizar, ou contornar esta ameaça, veio o cisma de Lutero. Quando nós conseguimos também, já contornando, veio a ímpia Revolução Francesa. Quando nós conseguimos superar os efeitos catastróficos da Revolução Francesa, veio o século XX com a Primeira Guerra, o comunismo, o nazismo, e parecia que tudo ia sucumbir, e eis que estamos aqui, no século XXI, enfrentando as ameaças de sempre, viu? Porque elas só fizeram se acumular ao longo da história, mas está aqui a igreja, porque o Senhor disse: eis que eu estarei convosco até o fim dos tempos. Não temais, pequeno rebanho. Tenhamos, pois, fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Que a graça do Senhor está sempre conosco. Nós dizemos assim: Jesus entra na causa. Gente, Jesus já está na causa. A questão é saber se você é cristão, se você é cristã, se nós estamos na causa com Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.